Então aqui na segunda parte é o papel da insulina, né? Que ela sinaliza os órgãos, né? Como o fígado, músculo, tecido adiposo, certo? O fígado é um órgão muito grande, o músculo também, e o tecido adiposo, tá? Sinaliza para que, então a insulina sinaliza o fígado, músculo e tecido adiposo para que elas façam o processo de captação, né? Captar, pegar aquelas glicoses em excesso e fazer alguma coisa, né? Certo? Então, em seguida, tem uma ilustração aí abaixo, o fígado, né? Que é esse desenho maior aí, esse triângulo, a corrente, que é esse compridinho com bolinhas vermelhas dentro, beleza? E o músculo, correto? Tá? Então, o que que acontece? São 3 processos que ocorrem com a glicose após ela cair no fígado, correto? Então, ela foi no sangue, sinalizou, e ela vai passar pelo fígado agora. Então, ela lá na corrente sanguínea, né? A insulina, que são as bolinhas azuis lá, sinaliza glicose em excesso, né? Aquelas bolas vermelhas são a glicose, tá? As bolas vermelhas lá maiores, certo? Então, o que acontece? Nesse processo, a glicose passa por um processo do piruvato, acetil-CoA, ácido tricarboxílaco, gerando então por final o ATP. Então, são os 3 processos bioquímicos que ocorrem, certo? O ATP é o produto final, digamos assim, de uma maneira mais simples. Então, a glicose da corrente sanguínea vai para o fígado, né? Daí ocorre o piruvato, acetil-CoA, ácido tricarboxílaco e o ATP. Beleza, então ocorreu esse processo, o que vai acontecer agora, né? Depois que quebrou, vai ficar estocado dentro do fígado, tudo isso. E o corpo vai usando aos poucos, né? Conforme a necessidade, correto? E tem agora os 3 processos da glicose após cair no fígado, né? Então, caiu no fígado, tem a oxidação completa, tá? E caiu no fígado. E o fígado também, ele é como a gente, né? Ele é como se fosse uma mini pessoa, digamos assim, um ser vivo também, que precisa de energia, né? Então, ocorre aquele processo que eu já citei acima, o fígado precisa de energia, né? Então, portanto, o processo de piruvato, acetil-CoA, o ciclo de tricarboxílaco, né? Gerando o ATP. O segundo processo que pode acontecer na glicose após cair no fígado é o estoque de glicogênio hepático, sendo polímero. Nesse processo é quando o fígado já possui energia suficiente, então ele armazena na forma de glicogênio, tá? Então o fígado já tem o tanto de energia que ele precisa, né? Então vamos armazenar, né? Vamos armazenar em forma de glicogênio hepático, simples assim. E a terceira forma é a forma que nós queremos saber, né? Por que a gente engorda? Por quê? Bom, se o fígado já tem o que ele precisa, ou seja, ele já mandou também para os outros órgãos, como o músculo, o cérebro, e já excedeu a quantidade necessária, então a partir daqui eu vou ganhar gordura, né? Se eu comer carboidrato demais, se eu comer muito carboidrato, vai gerar muito glicogênio, né? E aí o que vai acontecer, cara? Esse último processo, que é o terceiro, é o armazenamento em forma de gordura. Quando excedemos a quantidade necessária de glicose, formando a glicose, e a glicose então é formada, se transforma em triglicerol, tá? sendo empacotado, digamos assim, e enviado para fora das células, né? Indo para a corrente sanguínea, sendo depositada nas células adiposas, tecido adiposo, correto? Então é exatamente isso, né, no processo bioquímico, que faz então que nós ganhemos peso, ganhemos gordura, e isso é muito importante a gente entender para que a gente tenha melhor conhecimento, né, sobre que há sim um processo químico, bioquímico, que faz toda a metabolização, né, todo o processo metabólico de glicose em gordura. Ou seja, se o seu corpo seu fígado já armazenou a quantidade que ele precisa de glicose, de glicogênio hepático, e já tem para os músculos, já tem para o cérebro, ou seja, vamos então dar um jeito de armazenar isso, né?
aí ele armazena, né? E você nem dá tempo de ele utilizar o que está armazenado e já come de novo. E aí o que acontece? Armazena mais ainda. E é assim que nós ganhamos o peso, com o excesso de carboidratos, né? O excesso de carboidratos, os carboidratos são quebrados em glicose e essa glicose vira glicogênio hepático, né? Também tem um glicogênio muscular que pode ser quebrado ali dentro do músculo, né? O músculo também recebe. E dentro do músculo também ocorre a oxidação completa, também pode ocorrer a oxidação parcial, tá? Mas enfim, é para você entender melhor isso. Então, quando você acaba de se alimentar, cai. Em resumo, né? Vamos lá, em resumo. Você acaba de se alimentar, né? Então, cai na corrente sanguínea. O que acontece? Caiu na corrente sanguínea, sinaliza o pâncreas libera a insulina, né? E aí já vai pro fígado, vai pros músculos e ocorre todo o processo, tá? Então, a gente falou fígado, músculos, né? E agora temos também onde ocorre uma oxidação parcial, tá? Que pode ocorrer no músculo também, tá? Em cima ali, ó, oxidação parcial e logo abaixo o desenho, ó, aquela bolinha vermelha dentro da corrente sanguínea ali, tá? Caiu dentro de um eritrócito, certo? E dentro dos eritrócitos não tem mitocôndria, por isso que ocorre uma oxidação parcial. Aí, em outra situação, a gente vai utilizar a mitocôndria. Então, temos ali uma célula de mitocôndria, né? Então, a glicose caiu na mitocôndria, caiu no processo de piruvato, dentro, né, que é a respiração, onde ocorre a respiração celular, é a mitocôndria responsável. Então, virou em acetil-CoA, a glicose, né? Virou em acetil-CoA e, consequentemente, em ácido tricarboxílico, gerando muito ATP. Certo? E para que ocorra esse processo na mitocôndria é necessário oxigenação, tá? Na ausência, seja de oxigênio, o piruvato vira lactato. E isso é a oxidação parcial, produzindo menos ATP, tá? Então, na prática, quando a gente começa a fazer musculação, exercícios, a gente produz mais células, mais ATP nos nossos músculos, né? Por isso que a queima de gordura durante a prática de exercício é muito maior. Porque se você está um bom período praticando musculação, você ganhou volume muscular, ou seja, então você precisa de mais mitocôndria, né, para que ela recebam mais glicogênio e que haja ali o processo metabólico. Então, por isso que o exercício ajuda no emagrecimento, acelera o metabolismo. Quando se fala acelerar o metabolismo, é porque você está gerando mais, também através do exercício, mais mitocôndrias, para que haja mais oxigenação, entendeu? Então, basicamente é isso, né? Em revisão ali, tá? Acredito que não seja tão importante falar da parte do cérebro, porque o cérebro também usa a glicose, tá? Então, por isso que geralmente quando a gente faz jejum, a gente fica fraco, a gente se sente muito fraco, porque o cérebro tá com pouca glicose, então ele tem que se virar. E como que é que ele se vira? Ele pega os ácidos graxos reserva, né? E os aminoácidos, que são as proteínas. Por isso que quando fazemos jejum, a gente acaba perdendo massa muscular, certo? Porque além de ele utilizar os ácidos graxos reserva, ele também pega uma parte das proteínas. Por isso que as pessoas ficam mais magras, perdem massa muscular no processo de low carb, entendeu? Quando ele é muito intenso, de jejum, tá? É muito importante entender isso. E daí, por fim, né, o cérebro, então, também utiliza a glicose como a principal fonte de energia, certo? E no cérebro também gera o ATP, não é só no fígado, no músculo, no cérebro também há geração de ATP e no cérebro ocorre a oxidação completa, tá? Revisando ali, a oxidação completa ocorre então no fígado, no músculo, no cérebro e no tecido adiposo, tá? Então o processo é o mesmo. Já a oxidação parcial ocorre no músculo, então o músculo ele faz a completa e também parcial, vai depender da ocasião, né? Então, é basicamente isso,
tá? Ah, tá, e também parcial no eritrócitos. E onde fica estocado os nossos glicogênios, então eles ficam estocados no fígado e no músculo, principalmente, tá? Eles armazenam ali e quando é excesso eles mandam para a célula adiposa. Vamos armazenar isso aqui. Ó, tem muito aqui, ó, tem muito glicogênio. Vamos mandar um pouco para as células adiposas, transformando em gordura. E assim, por fim, você ganha a gordura, né, tão indesejada. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham compreendido, né? É um tema de bioquímica, obviamente, para quem pratica musculação, para quem pratica dieta. É legal entender e saber da importância, né, da glicose e carboidratos no nosso dia a dia, né, na nossa alimentação, certo? Mas no final, por tudo, é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até o final. Deixa o seu like, se inscreve no canal e até mais. Um abraço.